Curso de graduação em Odontologia, Centro Universitário FUNORTE. Análise crítica de artigo, professora doutora Andréia Maria Eleutério de Barros Lima Martins, acadêmicos, Giovana Gabriela Rodrigues Vieira e Paulo Henrique Aguiar Caldeira, Montes Claros, 2020. O artigo apresentado é Levantamentos Epidemiológicos Brasileiros das Condições de Saúde Bucal. Autores: Andréia Maria Eleutério de Barros Lima Martins, Fabiana dos Santos Melo, Flávia Malta Fernandes, Juliana Alves Boa Sorte, Luiz Gustavo de Aguiar Coimbra, Rafaela Carvalho Batista. Publicado na Revista Unimonte Científica, 2005. Como citar este artigo nas normas de ABNT e Vancouver? Quadros da Revista Unimonte Científica. Esta apresentação será dividida em resumo, introdução, metodologia, aspectos metodológicos, resultados, discussão, conclusão, referências e análise crítica. Resumo: foram realizados poucos levantamentos epidemiológicos sobre saúde bucal na população brasileira, sendo os mesmos de grande importância para a avaliação das condições de saúde da população e elaboração de políticas de saúde. Neste estudo, foram investigados principais pontos dos 4 levantamentos de base nacional realizados nos anos de 1986, 1993, 1996 e 2003. O último foi considerado mais abrangente, sendo investigadas as várias condições de forma inédita, com destaque para as questões subjetivas. Nota-se que houve uma melhoria dos índices de saúde da população de 1986 a 2003, o que pode ser atribuído em partes às diferenças metodológicas. Deve-se buscar a padronização dos levantamentos para a comparação de resultados e análise de tendências, assim como a criação de um sistema de vigilância epidemiológica da saúde bucal do Brasil. Introdução. Vive-se no Brasil uma fase de transição epidemiológica, em que as doenças infectocontagiosas, usualmente ligadas à pobreza e às condições de saneamento, dão lugar às doenças crônico-degenerativas e cardiovasculares, mais ligadas aos chamados males da civilização. A situação de saúde bucal é, portanto, um reflexo disso, com o agravante de uma situação epidemiológica ainda aflitiva, com um sistema de prestação de serviços odontológicos deficiente, aliada a uma prática odontológica iatrogênico-mutiladora, a epidemiologia em saúde bucal tem sido uma atuação pouco expressiva no país. Os padrões de saúde bucal e a tendência da cárie e a doença periodontal no país podem ser descritos através da análise de 4 levantamentos epidemiológicos de base nacional, já realizados no Brasil, que foram nos anos de 86, 93, 96 e 2003. A saúde bucal da população brasileira tem sido pouco analisada ao longo dos anos, e o conhecimento da mesma é de fundamental importância para a elaboração de políticas de saúde. Este estudo tem por objetivo descrever os principais aspectos de 4 levantamentos epidemiológicos de base populacional brasileira, comparando e apontando possíveis diferenças metodológicas, além de analisar os resultados e, quando possível, compará-los. Métodos. O presente estudo se trata de um estudo descritivo analítico, realizado a partir da descrição da metodologia e dos resultados publicados dos levantamentos epidemiológicos de 86, 96 e da análise de banco de dados do levantamento de 2003, disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Da descrição da metodologia e dos resultados publicados do levantamento de 93 fornecido pelo SESI, Serviço Social da Indústria do Brasil. A análise dos resultados dos levantamentos de 2003 foi feita a partir do cálculo de teste Q² e estimativa do nível de significância do teste valor P. Aspectos metodológicos. Quanto às variáveis pesquisadas, 2 levantamentos epidemiológicos, 93 e 96, avaliaram somente a cárie. Em 86, foram investigados cárie, doença periodontal, através do Índice Comunitário de Necessidades de Tratamento Periodontal, prótese e utilização do serviço, além de hábitos de higiene bucal. No entanto, nenhum resultado foi apresentado no relatório sobre este no último item.
O levantamento de 2003 foi o mais abrangente, seguindo boa parte do questionário da Organização Mundial da Saúde, acrescido ainda de aspectos subjetivos como a caracterização socioeconômica, autopercepção em saúde bucal e o acesso aos serviços odontológicos, com questionamento quanto à satisfação da população com os mesmos. A cárie, em todos os levantamentos, foi investigada a partir dos dois índices, um estimado pela soma dos dentes permanentes, cariados, perdidos e obturados, CPOD, no outro estimado pela soma dos dentes descidos, cariados, extraídos e obturados, o CEL. A população estudada, proposta como representativa da população brasileira, em cada ocasião, apresenta diferenças nítidas nos quadros levantamentos. Os mesmos não foram realizados em populações com a mesma idade, índice ou faixa etária, sendo o de 2003 o único a incluir idosos e bebês. No que diz respeito à amostragem, os levantamentos de 86 e 96 só realizaram exames em capitais, sendo o de 86 apenas 16 capitais foram incluídas. Os levantamentos de 93 e 2003 realizaram exames em cidades do interior, porém o de 93 todos os estados não foram abrangidos, como o de 2003. Neste levantamento foi realizado o cálculo de tamanho de amostra estratificado por macro-regiões e por número de habitantes. Todos os levantamentos foram realizados em ambiente não clínico, entretanto, no de 86, alguns exames ocorreram em consultórios odontológicos. Os critérios de exame não foram os mesmos nos 4 levantamentos. Nos levantamentos de 86 e 93, o diagnóstico de cárie foi mais abrangente, utilizando sonda exploradora como auxiliar de diagnóstico. Em 96 e 2003, os critérios foram menos sensíveis, considerando cárie somente lesões cavitadas e lesões secundárias. Quanto à calibração, observou-se que os levantamentos realizados em 96 e 2003 relataram a prévia calibração dos examinadores e só em 2003 descreveu o cálculo do CAPA. Porém, os resultados só se encontram nos relatórios de calibração de cada equipe treinada e não estão disponíveis. A diferença metodológica entre os 4 levantamentos epidemiológicos são nítidos, como na tabela 1 irá mostrar. Na tabela 1, vemos que os aspectos metodológicos dos levantamentos de 86, 93, 96 e 2003 foram diferentes, assim como a diferenciação na população e amostra, número de pessoas, idades e índices ou faixa etárias, variáveis e índices investigados, diferença na calibração, local de exame e critérios de diagnóstico. Analisando os resultados. Quanto à cárie, os resultados dos levantamentos mostraram um CPOD que aumentou com o avanço da idade, demonstrando o caráter acumulativo da doença. Foi observado também uma tendência de redução da cárie na população brasileira ao longo dos anos. Quando se compara o CPOD das escolas do SESI com a das escolas públicas do levantamento de 93, observamos valores relativamente próximos, estando os menores índices nos escolares do SESI. Quanto aos resultados de 2003, de forma inédita, apontou-se os índices de CEL para a faixa etária de 18 a 36 meses e CPOD para os idosos de 65 a 74 anos. Este resultado dá para ver na tabela 2, onde foi comparado o índice de CEL médio e CPOD médio por idade no Brasil entre os anos de 1986, 1993, 1993 e 2003, tendo como base as escolas do SESI e as escolas públicas. Já na tabela 3, nós temos o percentual de pessoas aos 12 anos segundo os distintos valores de CPOD e extratos de renda familiar no Brasil em 1986. Neste levantamento, revelou maiores índices de CPOD para cidades sem água fluoretada e uma tendência a menores índices nas cidades mais populosas. Quando se analisa o CPOD estratificado por renda em 1986, aos 12 anos, os piores resultados se encontram nas camadas mais baixas, como vemos
na tabela. Já na tabela 4, vemos os componentes do índice de CPOD em percentuais nas escolas do SESI e públicas para crianças de 12 anos no Brasil no ano de 1993. Aos 18 anos, tanto em 1986 quanto em 2003, a proporção de dentes perdidos é maior entre aqueles com menor renda familiar. Quando se observa isoladamente os componentes do CPOD em escolares do SESI e do ensino público, em 1993, nota-se primeiro grupo maior percentual de dentes obturados e no segundo predominância de cariados. Já a tabela 5 mostra o percentual de sextantes afetados em cada score do CPI segundo faixas etárias. Analisando os aspectos periodontais, observe-se uma predominância de sextantes nulos em idosos e adultos quanto ao índice de CPI-TN e IPC em 1986 e em 2003, respectivamente. O resultado na tabela mostra a evolução da doença periodontal com o avanço da idade. Note-se também uma redução drástica de sextantes sadios e aumento dos sextantes nulos. Comparando agora com a tabela 6, vemos também a percentual de sextantes afetados em cada score do PIP segundo idade, no Brasil em 2003. Só em 1986 foi investigada a necessidade de tratamento periodontal. Entretanto, para se fazer uma análise da condição periodontal da população, é necessária a análise do PIP, e o mesmo só foi investigado em 2003. Note-se a maioria dos sextantes sadios em adultos e excluídos nos idosos. Como vemos na tabela 7, aqui mostra o CPOD médio e utilização de serviços de saúde bucal no último ano na população de 15 a 19, 35 a 44 e 55 a 59 anos no Brasil, em 1986, e na população de 15 a 19, 35 a 44, 65 a 74 anos no Brasil no ano de 2003. Vemos que em 1986, os examinados adolescentes e adultos foram questionados se foram ao dentista no último ano. A mesma informação consta no item Acesso a Serviço Odontológico no levantamento de 2003. Os resultados mostram maior procura em 1986. Nos dois levantamentos, quanto mais elevada a faixa etária da população, maior foi o CPOD e menor foi a utilização de serviços de saúde bucal no último ano. A tabela 8 mostra uma comparação entre as metas propostas pela OMS para o ano 2000 com relação à cárie dentária e os resultados do projeto SB Brasil em 2003. Com relação às metas da OMS para o ano 2000, o Brasil se encontra dentro do índice estabelecido apenas na idade de 12 anos. Mesmo assim, somente as regiões Sul e Sudeste contribuíram para alcançar desta meta. A pior situação é dos idosos, em que se pode notar grande número de perdas dentárias, de acordo com a tabela 8. Analisando os resultados, vemos que em 2003, de forma inédita em nível nacional, foram investigadas as condições de saúde bucal quanto à oclusão, fluorose, PIP e alterações de tecido mole, assim como as questões subjetivas. Destaque-se que a maioria dos indivíduos de 12, 15 e 19 anos apresentaram má oclusão independente do grau. No que se refere à fluorose, note-se maior prevalência da mesma em indivíduos de 12 anos do que na faixa etária de 15 a 19 anos. Quanto às condições do tecido mole, 6% da população investigada apresentou algum tipo de alteração. Com relação ao acesso a serviços odontológicos, a maioria dos indivíduos busca o serviço público, mas a porcentagem destes diminui com o avanço da idade, aumentando a busca pelo serviço privado liberal. A dor é o principal motivo da consulta em adultos e idosos. Em adolescentes, predominam as consultas de rotina e manutenção. No que diz respeito à autopercepção em saúde bucal, a maioria das pessoas considera como bons
ou diversos aspectos referentes a ela: aparência de dentes e gengiva, mastigação e fala. Discussão. Após a identificação dos principais dados e dos resultados dos levantamentos epidemiológicos, surge o questionamento de qual é a condição de saúde bucal da população brasileira nos últimos anos. Sabe-se que a condição bucal é associada ao nível social. A perda de dentes é maior e mais rápida nas classes mais baixas. Além disso, nessas classes, a cárie é a principal causa de perda dentária, enquanto nas classes altas, as outras causas como a ortodôntica, eruptiva e traumática predominam. Percebe-se tendência de redução da doença periodontal ao longo dos anos, devido à redução no percentual de sextantes afetados em cada situação e, consequentemente, aumento dos sextantes rígidos. Maior uso de próteses superiores, registrados em 2003, pode estar relacionados a questões estética e de adaptação. As capitais seriam, portanto, representativas da população brasileira. A argumentação sem muito fundamento, uma vez que dados de outras investigações apontaram o contrário. Os critérios de exame devem ser destacados pela grande influência que podem exercer sobre os resultados em levantamentos epidemiológicos. Também vemos que a sonda foi eliminada como instrumento de diagnóstico porque, além de não apresentar desempenho melhor com os exames visual e radiográfico, pode facilitar a instalação de novas lesões. Pode ainda causar danos irreversíveis em presença de lesão. Apesar da precária condição da população brasileira, evidenciada pelos levantamentos, esta mesma população se diz satisfeita com a sua condição bucal. Isso deve se levar a maior reflexão no modo de planejar atuações, seja em nível de consultório ou de saúde pública, além de destacar a importância dos indicadores subjetivos no atual paradigma de promoção de saúde. Conclusão. As comparações dos resultados dos levantamentos devem ser analisadas com reservas, pois os mesmos foram concebidos sob nítidas diferenças metodológicas, destacando-se aquelas referentes aos critérios de exame e amostragem. Sendo assim, parte da redução do índice de CPOD de 1986 a 2003 parece ser atribuída a essas diferenças, e parte à real melhoria das condições de saúde bucal brasileira. No que diz respeito à doença periodontal, parece ter ocorrido ligeira queda da mesma na população brasileira. O levantamento de 2003 revelou que ainda há o que se melhorar quanto à metodologia. Observe-se ainda que há a necessidade da criação de sistema de vigilância epidemiológica da saúde bucal com a manutenção de banco de dados a respeito das condições de saúde bucal da população brasileira para subsidiar políticas de saúde no país, assim como para avaliar as mesmas. Estas são as referências. Análise crítica. Resposta ao roteiro de análise crítica. Questão 1. Transcreva o título do manuscrito. Levantamentos epidemiológicos brasileiros das condições de saúde bucal. Questão 2. Transcreva o propósito objetivo da pesquisa. Este estudo tem por objetivo descrever os principais aspectos dos 4 levantamentos epidemiológicos de base populacional brasileira, comparando e apontando possíveis diferenças metodológicas, além de analisar os resultados e, quando possível, compará-los. Houve teste de hipótese? Não. O artigo em questão não há teste de hipótese por ser observacional. Questão 4. Qual foi a hipótese nula? Não se aplica. Questão 5. Qual foi a hipótese alternativa? Não se aplica. Questão 6. O pesquisador tomou a decisão correta ao rejeitar a hipótese nula? Não se aplica. Questão 7. Há coerência entre o propósito, métodos e conclusão do estudo? Sim. Justifique sua resposta.
Sim, existe coerência em analisarmos os levantamentos epidemiológicos de base populacional brasileira do passado, comparando-os ao decorrer do tempo, quando possível, para termos uma ideia de condições de saúde bucal dos brasileiros, assim como também ver que há necessidade de criação de um sistema de vigilância epidemiológica da saúde bucal com levantamentos mais padronizados, para que tenhamos uma ideia real da condição de saúde bucal do país. Questão 8. Foram consideradas questões éticas? Sim, os levantamentos estudados foram conduzidos conforme os princípios éticos de pesquisa. Questão 9. Assinale as opções referentes ao delineamento deste estudo observacional, realizado a partir da descrição da metodologia e dos resultados publicados dos levantamentos epidemiológicos de 1986, 1996 e da análise de banco de dados do levantamento de 2003, disponibilizados pelo Ministério de Saúde brasileiro. Trata-se de um presente estudo descritivo analítico. Questão 10. Este estudo é transversal alinhado em longitudinal. Trata-se de um estudo transversal, informação obtida na consulta ao projeto SB 2000 citado no artigo, uma vez que os levantamentos coletou os dados dos participantes apenas em um momento, mas alinhado em longitudinal, pois os dados dos levantamentos foram coletados durante vários anos diferentes. Questão 11. Este estudo trata-se de uma análise comparativa. Transcreva o trecho do artigo que justifica a sua resposta. Os idosos que perceberam necessidade de tratamento odontológico foram comparados aos demais em relação a cada variável de interesse nos grupos definidos pelo modelo. 4 levantamentos epidemiológicos de base populacional brasileira, comparando e apontando possíveis diferenças metodológicas, além de analisar os resultados e, quando possível, compará-los. Questão 12. Retrospectivo. Transcreva o trecho do artigo que justifique sua resposta. Neste estudo, foram investigados os principais pontos dos 4 levantamentos de base racional realizados nos anos de 1986, 1993, 1996 e 2003. Questão 13. Planejamento amostral? Sim. Transcreva o trecho do artigo que justifica sua resposta. A técnica de amostragem foi probabilística por conglomerados em 3 estágios e os indivíduos foram selecionados por sorteio. Questão 14. Parâmetros para o cálculo amostral? Sim. Transcreva o trecho do artigo que justifique sua resposta, apresentados no projeto SB 2000 citado. Questão 15. Definição adequada dos participantes não se aplica. Cada levantamento definiu diferentes definições para os participantes. Questão 16. Existência de grupo de comparação? Sim. Transcreva o trecho do artigo que justifica sua resposta. Quanto às variáveis pesquisadas, 2 levantamentos epidemiológicos avaliaram somente a cárie. Em 1986, foram investigados cárie, doença periodontal, através do índice comunitário de necessidade de tratamento periodontal, prótese e utilização de serviços, além de hábitos de higiene bucal. No entanto, nenhum resultado foi apresentado no relatório sobre este último item. O levantamento de 2003 foi o mais abrangente, seguindo boa parte do questionário da Organização Mundial de Saúde, acrescido ainda de aspectos subjetivos, como caracterização socioeconômica, autopercepção em saúde bucal e o acesso aos serviços odontológicos, com questionamento quanto à satisfação da população com os mesmos. Questão 17. Calibração? Sim. Transcreva o trecho do artigo que justifica sua resposta. Quanto à calibração, observou-se que os levantamentos realizados em 1996 e em 2003 relataram a prévia calibração dos examinadores e só o de 2003 descreveu o cálculo do CAPA. Porém, os resultados só se encontram nos relatórios de calibração de cada equipe treinada e não estão disponíveis. Questão 18. Resultado da calibração não se aplica. Questão 19. Randomização? Não se aplica. Questão 20. Cegamento
não se aplica. Questão 21, cego, não se aplica. Questão 22, duplo cego, não se aplica. Questão 23, triplo cego, não se aplica. Questão 24, controle de fator de confusão? Sim. Transcreva o trecho do artigo que justifica sua resposta. O levantamento de 1986 apontou o índice de CPOD de 6,65 aos 12 anos, já o de 1993 de 4,90. Esta redução não deve ser atribuída somente aos critérios de exame, pois estes foram semelhantes nos dois levantamentos. Alguns critérios poderiam atribuir a queda ao fato de grande parte dos examinados pertencerem a escolas do SESI, sabidamente mais assistidas nas áreas odontológicas. Questão 25. Pareamento não se aplica. Questão 26. Estratificação? Sim. Neste levantamento foi realizado o cálculo de tamanho de amostra estratificado por macro-região e por número de habitantes. Questão 27. Análise múltipla? Não se aplica. Questão 28. Controle de erro aleatório? Não se aplica. Questão 29. Controle de viés de seleção? Não se aplica. Questão 30. Controle de viés de aferição? Não se aplica. Questão 31. Controle de viés de confusão? Não se aplica. Pela atenção, agradecemos.